Olá, 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 Sagitário, tudo bem? Como que vocês passaram? Como é que tá esse início de mês aí de junho? Estamos chegando na metade do ano já, hein? E como é que tá essa oposição aí do Sol no seu Sol? Tá trazendo muita coisa à tona, tá fazendo vocês enxergarem coisas que vocês não viam. Ilumina a sombra de vocês, né? Ilumina o outro lado. Então, ilumina, às vezes, as potencialidades que vocês ainda não sabiam que tinham. Estão descobrindo coisas aí sobre vocês? Vamos lá, então, ver o que o universo tá trazendo para vocês nesses próximos dias do mês de junho. Liberdade, mas... Sagitário já é um signo que não consegue ter, não operamos com falta de liberdade, né? Não atuamos nesse segmento. Sagitário e Aquário, né? São os signos que mais demandam, né? Quem tem muitos aspectos importantes com Júpiter e Urano no mapa também, conjunção, com, né, Sol e Lua, conjunção Urano, conjunção Júpiter. São pessoas que geralmente, ou no ascendente também, Urano no ascendente, Júpiter no ascendente, são pessoas que não trabalhamos sem liberdade. E são os dois signos que estão, ó, Rei de Paus, quem manda nessa sou eu. Literalmente, no centro do jogo, tá? São os dois signos que regem o nosso chakra, sexto chakra aqui, né? O terceiro olho, que é o enxergar além, mas também é o ser dono das suas próprias decisões, né? Sagitário, a gente tá falando das questões das leis internas e externas, e Aquário, a gente tá falando de algo do visionário, né? De algo que ainda não foi materializado. Ó, Cavaleiro de Ouro. Tenha um pouquinho de paciência, talvez, para. Olha, outro cavaleiro, Cavaleiro de Paus. Não precisa ter paciência, não. Cavaleiro de Paus não costuma ser paciente. 5 de copas. As de copas. O imperador, e a temperança na cabeça do jogo. E no fundo, a roda da fortuna. Lamúrias não são muito a sua praia, né? O que pode ser que você não tá aceitando muito bem, hein, Sagitário? Porque, olha, dois cavaleiros aqui dando uma ideia de conquista mesmo, sabe? Com esse Rei de Paus, olha, a gente tem vários, né, várias cortes aqui também, e com o Imperador na sequência, sabe? É muita autoridade, é muita... Só que eu acho que, na verdade, eu tava falando do chakra do discernimento aqui, né? Do chakra frontal. Eu acho que essa liberdade toda, eu acho que o que você tá precisando aqui, porque quando a gente tem muito poder nas mãos, tá? Que é muito, né? Ó, e ainda por cima abençoado, né? Porque o As de Copas, ele fala de uma ideia, uma ideia nova não, mas uma bênção, um abrir de portas, um portal novo, sabe? Uma oportunidade nova que vai chegar para você e que vai ser divina, tá? E por que saiu a temperança na cabeça do jogo, tá? Porque assim, ó, pode ser, né? No fundo do jogo a gente tem a roda da fortuna. Então, assim, pode ser que tenha alguma situação na sua vida que tenha que ser mexida, tá? Que tenha que girar, né? Ou às vezes está numa situação de baixa, né? Com essa liberdade toda, pode ser que você tenha tomado escolhas, né? Feito escolhas, feito atitudes, né? Exercido atitudes que talvez não tenham dado muito certo, mas essa roda vai girar, tá? Porque eu acho que, porque assim, no passado, aqui do lado do jogo do passado, tá os dois cavaleiros. Então pode ser que você já tenha se movimentado, você já tenha se colocado numa empreitada,
tá? E aqui a gente tá falando, né, Cavaleiro de Ouro, ele traz um pouco da ideia do trabalho, e o Cavaleiro de Paus, ele traz a ideia às vezes, da emoção, né? Vou criar uma narrativa aqui. Vamos supor que você tenha decidido mudar de trabalho, tá? E isso possa não ter dado muito certo num primeiro momento, tá? Por isso que a gente tem essa encruzilhada desses 5 de copas aqui, que você tá, às vezes, poxa vida, né? Eu tinha minhas 2 tacinhas lá, e aí eu tô aqui, né? As minhas expectativas não estão sendo atendidas, eu vim aqui com uma outra pegada, né? Eu esperava que fosse acontecer uma outra coisa. Mas, apesar de você ter a liberdade, tá? De fazer o que você quiser na hora que você quiser, tenha um pouco de temperança. Por quê? Porque esse caminho, tá? Porque você já é rei, não importa onde você esteja, tá? Não importa se as suas expectativas estão sendo atendidas, se às vezes tá vindo um pouco devagar, isso que você tá esperando, tá? Você já é rei, então assim, e você tá, sabe, tem uma proteção espiritual com você. Tem, sabe? Não fique querendo as coisas no seu tempo, tá? Porque o Cavaleiro de Ouros, ele fala muito disso, que existe um tempo para todas as coisas. Então, não fique querendo que as coisas aconteçam no seu tempo, tá? Porque pra você conseguir, né, exercer de novo, tá? Toda a sua potência de imperador, você vai precisar usar a liberdade, né? Tem uma frase ótima que eu ouvi o professor Clóvis falando outro dia, mas não é dele. Ele estava citando um filósofo que eu não vou lembrar quem é, que eu acho que é o Kant, que ele falava que assim, liberdade é você fazer o que você não quer fazer, tá? Porque às vezes a gente acha que assim, né, eu quero ter liberdade, porque eu só vou fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Quando você tem as coisas que são obrigatórias, bem feitas, aí sim você tem a liberdade de poder sair na hora que você quiser, voltar na hora que você quiser. Mas quando o básico tá feito, ficou muito confuso isso? Porque a liberdade, ela tá exatamente quando você faz o que precisa ser feito, porque aí você se torna livre dentro daquela estrutura que você já construiu. Então, apesar de você, né, às vezes querer um retorno rápido das coisas, sabe? De você saber do seu potencial para poder chegar em lugares além, tá? Tem tudo isso também, Sagitário. Então, assim, tenha um pouco de... faça o básico bem feito todos os dias. Eu tenho usado muito essa frase, talvez eu já tenha falado em algum vídeo de Sagitário, mas assim... liberte-se da própria liberdade, sabe? Tem umas regras do jogo que a gente não pode fugir de fazer, né? E o Imperador... Você já imaginou? Você já assistiu algum filme de realeza? Tem a Maria Antonieta... Tem aquela própria série The Crown mesmo, que fala do reinado da Rainha Elizabeth. O tanto de obrigação, gente, que tem esse povo, né? Então pensa, você acha que você vai chegar num lugar de ser o imperador, de ser o rei e a rainha, e você vai ter alguma liberdade? Então assim, saiba diferenciar o que é a liberdade inconsequente do que a liberdade equilibrada, né? Nossa, tem muita coroa aqui no seu jogo, ó. Tem o rei de paus que tá com uma coroa, o imperador tem uma coroa e a temperança tem uma coroa, gente, tá? Então, e a coroa da temperança, né? Ela não tá na cabeça da pessoa, ela tá, né? Como algo que fica atrás, né? Tipo, é uma coisa que assim, a coroa já é sua, você não precisa ficar toda hora, sabe? Agindo, né? Exercendo essa ideia de liberdade, de que você pode ir e vir. Não, né? Dentro daquela narrativa que eu construí, de que eventualmente você fez uma escolha que não tá ainda atingindo as suas expectativas.
tenha compromisso com as coisas, né? Se você se comprometeu a alguma coisa, o imperador ele pede isso também, que você entregue aquilo que você se comprometeu, tá? Como recado final, saiu Além da Ilusão do tarô do Osho, né? Então, o que é essa carta do Além da Ilusão? É você buscar resultados mais sólidos, mais no médio prazo, né? Porque às vezes coisas que a gente atinge de forma muito rápida, nem sempre elas vêm embasadas com autorização do céu, né? E muitas vezes a gente não tem estrutura pessoal individual para segurar, né? Então, ó, As de Copas, né? Confia no que você tá caminhando, porque é divino, tá abençoado, você tem ajuda espiritual. Então, não negligencia isso, tá? Para poder chegar, né? O imperador, ele também é um cara sábio, ele é um cara que ele não toma as decisões no calor da emoção. Ele é um cara frio, precisa ser, tá? Porque senão mete os pés pelas mãos e acaba levando um monte de gente junto, né? Então pensa nisso também, sabe? Sagitário, você é naturalmente um incentivador de outras pessoas, mas não um incentivador você convence naturalmente as pessoas, sabe? As pessoas, elas gostam de seguir o seu exemplo. Você tem esse magnetismo natural. Então, seja responsável por isso, tá? E não fica se atendo a respostas fáceis, entendeu? A liberdade pela liberdade. Coloca a liberdade num patamar de valor divino mesmo, que precisa ser, mais do que exercido, precisa ser respeitado, tá? Para que ela não seja tomada. Então, dê valor à sua liberdade e faça o que tem que ser feito. Um grande beijo, muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.